Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Mix com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, bem-vindo. Temos muitos assuntos para comentar hoje, hein? Bem-vindo, parabéns à entrevista com o Guilherme. O Guilherme tem trabalhado fazendo o papel dele, né? Conquistando o espaço que ele aproveitou na eleição, foi muito bem votado e tem que assumir mesmo o espaço que está aí, faz parte da política. E tem trabalhado bastante, sim. A gente tem conhecido como muita gente já trabalha há muito tempo. Ele também tem trabalhado bastante para ajudar o Bolsonaro e o nosso governador Tarcísio a vencer o segundo turno. E o destaque para hoje? Cara, o destaque para hoje são duas coisas assim importantes a gente entender, né? Ontem, por exemplo, saiu muita discussão na época da visita do presidente do Bolsonaro em Aparecida, né? As pessoas se esqueceram e poucas pessoas não se colocam, mas quem não sabe que a Igreja Católica tem um grupo que tem um viés ideológico virado para a esquerda? É exagero dizer isso? Não é exagero dizer isso. Todos sempre nós foi sabemos assim. disso. A pastoral da Igreja Católica nós sempre, sabemos, né? Por exemplo, vamos pegar a nossa cidade. O Padre Tucci fez um vídeo pedindo voto do Bolsonaro, né? Isso não quer dizer que os que não fizeram são de esquerda, mas a gente sabe que tem um viés. Tanto é que no dia de ontem, lá na Casa Portugal, em São Paulo, o Lula e o Haddad estavam reunidos com padres e freiras, que, segundo informações, são padres e freiras que defendem ideias socialistas. Então isso é para dar o cala-boquinha naquela turminha, infelizmente alguns até conhecidos da gente, que acha que é tudo puritano. Não, mas tem não um grupo dentro da Igreja Católica que não é reconhecido pela CNBB, até vi nas reportagens aí. Mas a CNBB tem viés de esquerda. Não, é a CNBB que tem viés de esquerda. Sim, mas a grande maioria deles. mas um grupo de direita chamado Dom Bosco. E me parece, até um comentário, me parece que por conta desse grupo é que houve a maior confusão lá na visita do Jair Bolsonaro. Tem pastores que não apoiam o Bolsonaro. Agora o que não pode é relativar, né? Dizer não, é 100%. Não é 100%. Então aqueles católicos que fizeram uma reclamação da visita, não digo católicos, eu digo os padres. Alguns padres. Algumas né? autoridades estavam lá, é porque eles são Lula desde pequenininho. Muito bem, ontem foi um dia atípico nas eleições aqui em São Paulo. Tiros disparados logo pela manhã, na favela de Paraisópolis, na Zona Sul, atingiram lá o carro do Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do Republicanos ao governo do estado. Pareceu um atentado ao Tarcísio? Tem gente dizendo que não é. Como é que é a sua visão? Eu acho que é prematuro a gente dizer qualquer coisa. Agora, quando você pega o contexto total da situação, de que ele vinha sendo ameaçado, isso é verdade. A polícia tinha levantado algumas informações através de escuta telefônica, que existe a probabilidade do crime ser mais favorável ao outro lado do que ao lado dele, né? Então, quando você junta tudo isso, a primeira impressão que a gente tem é que realmente pode ter sido um atentado. Mas eu acho que é muito prematuro, seria muita irresponsabilidade, seria ser muito de esquerda aqui, já querer vitimizar e dizer que é um atentado, que estão atentando contra a vida do Tarcísio. Como nós, da direita, somos mais racionais nesse sentido, eu prefiro dizer que ainda tem que se apurar muita coisa, tem que viabilizar muita coisa. Lá, infelizmente, é um lugar que vira e mexe tem tiroteio, né? Pode ter sido uma coincidência de horário, de local, como também pode não ter sido, mas a polícia está verificando isso, a Polícia Federal também está verificando tudo isso, das últimas coisas que eu li até ontem. Então nós temos que aguardar para saber realmente, de fato, o que aconteceu. Agora, que é bom tomar cuidado, né? Cuidado. Bolsonaro anda com colete, né? Nós não estamos longe de imaginar que nós tivemos um candidato a presidente esfaqueado por um militante de esquerda. Ou não, eu estou enganado. Porque essa história do Adélio, só esquerdopata tenta não ligar o Adélio à ideologia deles. O cara tinha acesso na Câmara, o cara, quer dizer... Tem muita coisa não explicada, né? A história está mal explicada. A história do Adélio vai explodir antes do final desse ano. Eu acho que o resultado das eleições no dia 30, ao reeleger Bolsonaro, eu acho que tem muita coisa que vai estourar a tampa da panela. Bom, uma coisa boa em relação desse atentado ou não é que ninguém ficou ferido e eles estavam em um carro blindado, isso que é mais importante também. Muito bem, vamos tocar em outro assunto. Há de se dizer também um depoimento que eu vi de um cinegrafista
que o candidato a governador Tarcísio, ele é capitão de formação. Ele foi o último a entrar no carro, ele recolheu todos primeiro. Depois que ele colocou todos em segurança, aí sim ele entrou no carro, depois que ele viu que todos os dele estavam em segurança, o pessoal da imprensa. Quer dizer, é uma atitude de um militar honrado, né? Muito bem. Olha, a gente vai falar sobre os institutos de pesquisas, até porque hoje vai provavelmente ter uma votação sobre os institutos de pesquisas na Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados está sendo forçado a fazer essa votação de última hora, até para aproveitar os últimos momentos da campanha agora do segundo turno. E olha, falando em pesquisa, a última pesquisa do Instituto Verita, o que foi aquele Veritá, né, que foi aquele que mais acertou no segundo turno, crava agora Bolsonaro na frente, na última pesquisa realizada no final de semana. Vamos lá, agora aquela pergunta que não quer calar. Dá para confiar nessa pesquisa, Adolfo? Olha, o Veritas eu conheço o dono, o Adriano, que é de Belo Horizonte. O Veritas, quantas vezes eu falei do Veritas aqui nos nossos programas? Eu passei ele para toda a assessoria do Bolsonaro, para quem eu tinha contato. Passei para o Eduardo Bolsonaro. Passei ele para toda a assessoria do Tarcísio, isso já desde uns 60 dias atrás, que era o Instituto. Cheguei a passar para um pessoal da imprensa que a gente conhece, da grande imprensa, mas ninguém deu muita atenção, né? Agora, no segundo turno, eu acho que ele teve o time certo. Ele lançou um resultado de uma pesquisa num domingo no debate. Um debate que, teoricamente, eu achei que o Bolsonaro foi melhor. E a pesquisa de ontem no Datafolha anunciada, que eu prefiro nem falar, como a do Veritas, eu prefiro deixar a seguinte mensagem. No Datafolha eu não acredito em hipótese nenhuma, porque há interesse econômico nisso aí. Então eu não quero nem citar da pesquisa do Datafolha que nós vimos ontem, né? Mas eu quero dizer o seguinte: se você é apoiador da reeleição do Bolsonaro, não se apegue em pesquisa. A hora é de virar voto, buscar voto, convencer o voto e realmente buscar o voto da urna. E lá, depois, nós vamos saber se as Forças Armadas realmente não descobriu nada sobre a urna ou se tem alguma coisa sobre a urna, né? Vamos falar um pouquinho do Alexandre de Moraes, do Xandão, para não fugir aqui o nosso programa. A gente sempre fala dele, né? A Justiça obrigou a base aérea a remover o número 22 de propaganda de evento em Rondônia. Olha, o material gráfico mencionava o número 22, que é usado por Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. A decisão descartou que os algarismos fizessem referência à data do evento. Os portões abertos, que é no dia 22. Não é brincadeira. Como é que né? pode isso, hein? O Alexandre de Moraes passou todos os limites. Eu acho que hoje eu desejo mais a vitória do Bolsonaro para ver se a gente consegue colocar o STF no rumo certo de novo, do que propriamente dito por um mandato de 4 anos, porque o Alexandre de Moraes virou protagonista. Um juiz não pode ser protagonista. Se você tem um jogo de futebol e o juiz é o protagonista, é porque alguma coisa está errada. Se você tem um jogo de basquete e o juiz é o protagonista, alguma coisa está errada. Cabe ao juiz pegar os fatos que chegam para ele de inquérito, de investigação policial, de denúncias, avaliar aquilo e dentro do seu conhecimento técnico, jurídico, tomar a decisão dele, né? Por isso que eu sempre defendi o STF. Primeiro o cara tem que ter carreira, tem que ser juiz de carreira. Em hipótese nenhuma não deve ser alguém que no mínimo não viveu numa primeira vara, numa segunda vara, uns 10 anos, para saber o que é a realidade jurídica desse país. Agora, pega esses caras que são indicados, como o Alexandre de Moraes e alguns outros aí, ele virou protagonista da eleição. Quer dizer, tudo recai lá e pode ver todas as decisões, a cada 10 decisões, 20 é contra o Bolsonaro e 1 a favor do Bolsonaro. Então, é difícil. Muito bem, então vou falar de uma aqui contra a equipe do Bolsonaro também. Mais uma do Alexandre de Moraes, até porque tem muitos vídeos que estão sendo vetados neste momento. E alguns deles, vídeos verdadeiros. Um deles é esse que a gente vai trazer agora, que durante a Covid, o auge da Covid, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a Covid dizendo que ainda bem que chegou a Covid para mostrar a natureza mandou esse. Pois é, esse vídeo estava sendo usado pela campanha do Bolsonaro para mostrar o comportamento do outro candidato, né, do Lula. Pois é, o Alexandre vetou eles querem a utilização apagar a imagem disso. do Lula. Daqui a pouco você está proibido de falar que o Lula foi preso.
Daqui a pouco você está proibido de falar que teve mensalão. Aliás, eu te digo os algoritmos nas redes sociais, às vezes você escreve descondenado, ele não deixa publicar. Eu fiz esse teste ontem, aí eu escrevi descondenado errado. Aí foi. Entendeu? Então, quer dizer, é um absurdo isso. Eles querem mudar a história do cara. Né? Como é que foi o teste que você fez aí? Descondenado. Ontem eu tentei 3 vezes publicar no Twitter descondenado e não deixava aí. Aí eu mudei, pus 2D de dado. Entendeu? Aí foi. Aí passou. Tem uma censura, então. Não, lógico, é óbvio que tem uma censura. E sempre pro lado da direita, nunca pro lado da esquerda. Você entende porque é importante a reeleição do Bolsonaro? Porque se o país não for corrigido dessa forma, há de se dizer uma coisa que é muito importante. Ontem o apoio de vários artistas sertanejos. Aqui lá tem peso, Eudes. Tava lá o Embaixador, tava lá Chitãozinho Chororó, Jorge Mateus, Zezé de Camargo, o Luciano. Quer dizer, esse povo tem muitos seguidores jovens nas redes sociais. E o que é legal, que eles se acordaram lá o seguinte, já anunciaram, se você não gosta do Bolsonaro, não vai no meu show, porque eu vou pedir voto pro Bolsonaro. Entendeu? Então, quer dizer, o Ratinho tava lá, o apresentador, o governador de Goiânia, o Ronaldo Caiado, enfim, isso é forte. Isso é uma onda forte. Porque todos estão vendo que o Brasil não pode retroceder, gente. O Brasil não pode voltar para trás. A gente não pode admitir um país tão rico que tem lá os seus problemas ainda, mas a gente viu que durante uma pandemia, com uma guerra, os números do governo Bolsonaro, todos eles são melhores que os números do governo do Lula sem guerra e sem pandemia. E agora que nós temos a oportunidade de continuar isso, nós vamos voltar para trás. O Brasil vai retroceder. Você vai querer ensinar teu filho que o crime compensa? Que o crime vale a pena? Recolocar o criminoso na cena do crime de novo? Então valeu a pena todo aquele roubo? No próprio debate ele disse, teve roubo sim na Petrobras, mas não tinha que fechar as empresas. Olha o que esse cara falou, gente. Quer dizer, você percebe no debate que ele já é um senhor senil. Já não tem ele não tem mais conexão. Ele se perde nas palavras, ele fala errado, tudo errado. E não é o falar errado porque não sabe, não é analfabeto. Não, ele fala errado porque ele não tem mais conexão. É um senhor de idade. Esse cara tinha que aproveitar que ele está livre e viver com o dinheiro que ele pegou de todos nós. Não é possível. Eu faço esse apelo aqui porque não é possível o Brasil voltar para trás. E você que está em cima do muro ainda, isso é uma vergonha para os teus filhos, para tua família, para quem convive do teu lado. Hoje está na hora de todo mundo sair de cima do muro, tomar posição, tomar lado. Por falar em sair de cima do muro, uma das imagens que mais ficou aí desse primeiro debate que foi feito na Bandeirantes foi a presença do ex-juiz Sérgio Moro. Temos 2 minutos para a gente comentar aqui. O que é que o Moro está mirando, hein? Para onde que ele está mirando? Né? Para onde que ele está mirando? Tem um amigo nosso aí que me mandaram um print dele ontem dizendo assim, estou esperando os pedir desculpa. Pô, para de beber esse chazinho que tá te fazendo mal, amigo. Pedir desculpa do quê? O Moro continua sendo um grande juiz que prendeu os grandes bandidos desse país, mas virou um político de carreira. Lógico que o apoio do Moro ao Bolsonaro ajuda, mais ajudou o Bolsonaro permitindo que ele falasse do Bolsonaro para ele se eleger senador. As convergências são muitas, né? Mas a divergência era uma só. As divergências a divergência são muitas, era né? a divergência eu acho que era uma só, não era só a questão só que da a convergência é única, a divergência são várias. Qual é a convergência única? O inimigo é o mesmo, é o Lula, é o PT. Então, é umas ilusões loucas para justificar hoje uma posição diferente, né? Que passa do limite. Tá? Não, Padilha, mas deixa eu falar, a diferença que acabou afastando o Moro do Jair Bolsonaro foi a questão da suposta interferência na Polícia Federal, mas somente isso, não era? Não. O que afastou o Moro do Bolsonaro é que ele caiu no canto da sereia e isso ficou demonstrado depois pelas atitudes dele posterior à saída, que ele poderia ser o presidente da República. Foi vaidade política. Isso não mudou no Sérgio Moro, ele continua vaidoso politicamente. Agora, nós vamos saber realmente se ele mudou de postura ano que vem quando ele for senador e ele defender a pauta do armamento. E se ele defender as pautas da direita, né? Porque ele foi contra como ministro, isso incomodava ele. Então é muito prematuro, inocente e até bobo dizer agora que o Moro é o salvador da pátria. E aqueles que atacaram o Moro, não, eu continuo dizendo aqui o que eu sempre disse. Como juiz, nota 1000, como político, nota 0, como ministro, razoável.
E agora, como senador, ele tem a chance de ser um grande senador. A estratégia dele de se aproximar do Bolsonaro Foi boa. durante a campanha, dos dois foram boas. É como a gente falou, as convergências é uma só, é o Lula. O inimigo comum. As divergências são várias por enquanto. Nós vamos saber se tem menos divergência, ele como senador vendo qual pauta ele vai defender. Aí a gente vai poder dizer alguma coisa. Mas do diferente não. Ele fez uma jogada política, foi bom pra ele, né? Não tem essa que os bolsonaristas agora... O cara mandou uma mensagem, e agora o Moro não é mais comunista? Eu nunca falei que o Moro era comunista. Eu falei que ele foi vaidoso e foi burro. Porque ele poderia ser sim um ministro do STF, se não tivesse deixado levar pra vaidade. Hoje tem a chance de se reconstruir junto ao povo da direita. O primeiro passo ele deu, apoiar. O fato dele estar no debate foi estratégico emocional, Eudes. Pro Lula Sim, lá lógico. e perder a estabilidade. A gente conhece isso, a gente já viveu isso, né? Foi muito bem escolhido. Foi uma estratégia muito boa. Então o primeiro passo ele já deu, ótimo. Eu, se fosse o Bolsonaro, colocaria ele até no programa de televisão. Porque tem o pessoal da Lava Jato, os lavagistas, né, que o pessoal fala, que tem a simpatia por ele. Né? E aí vai entender o que? Não que o Bolsonaro melhorou, mas vai entender a linguagem que a gente está falando há muito tempo aqui. A união agora faz a força, deixa as diferenças de lado. Nós precisamos derrotar um inimigo único, o inimigo do país, da sua família e de todos nós. Esse cara não pode voltar a ser presidente. Então agora é hora de união, não é hora de futrica. Muito bem, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço e até amanhã às 7h30 da manhã.